Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre todos os irmãos. Hoje é dia 13/9 e nós vamos para mais uma live junto com o nosso querido irmão Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Então nós já estamos recebendo a visita dele. Ele vai dispor do seu tempo precioso para conosco mais uma vez, bendito seja o Eterno por isso. Estamos já então agradecendo a presença de todos que estão aqui. O nosso irmão já vai entrar conosco, o Moré Gleidson, e já agradecemos a todos aqueles que têm acompanhado este canal. Nós temos algumas mensagens hoje um pouquinho mais duras, pelo menos da minha parte, né? O Gleidson já sabe de algumas coisas que a gente vai falar, inclusive. Shalom, meu querido irmão Gleidson, Moré Gleidson Ferreira, Hatikva Ben Avraham, no seu nome hebraico, Boker Tov, que o Eterno te abençoe, meu querido. Vamos para as tuas primeiras considerações. Shalom, Boker Moré Fabris, tudo bem? Como é que Tudo ótimo, está? tudo bem. Que bom, que bom. E a todos, que o Eterno possa abençoar a todos aí, em nome de Yeshua. Amém. Baruch Hashem. Para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nós estamos aqui na página @fabio73book. Nós estamos também em @CETDerzahav, @CEETDerzahav.go, que é o nosso centro de estudos aqui, agora localizado em Goiás. Nós estamos também na nossa mais nova página, chamada @relacionamentos da Torá, uma página que fala sobre casais, casamentos. E eu também vou convidar o Moura Gleidson, que hoje vai falar sobre um tema muito especial. Nós vamos convidá-lo para falar sobre relacionamentos, porque ele pode falar. Eu sou um homem solteiro, eu não tenho ainda esta possibilidade de dizer tudo aquilo que eu poderia dizer, mas vamos deixar isso num breve futuro, né? Eu sei que o Gleidson vai aceitar falar sobre relacionamentos, tenho a plena certeza disso. Irmãos, nós temos um trabalho às segundas, quartas e sextas, no canal Fábio Pires do YouTube. Acompanhem conosco, canal Fábio Pires no YouTube. Mensagens segundas, quartas e sextas, que é o nosso chamado podcast. O podcast é uma versão em rádio, né, como se fosse uma rádio. Na verdade, nós vamos trabalhar alguns temas a mais, né? Já falamos sobre Rosh Hashanah, Yom Teruah, falamos sobre Yom Kippur. E os temas que nós temos falado nessas lives têm sido muito bem aceitos pelos irmãos. Eu agradeço muito a participação de todos que estão lá. Só que agora nós vamos acirrar um pouquinho as mensagens. Eu acabei de deixar uma mensagem, inclusive aqui na nossa página, sobre a obrigatoriedade da vacina contra esta doença, que eu não vou falar o nome, obviamente, né, para que a gente não tenha problema, porque essa rede social está fazendo uma censura terrível, é censura no YouTube, é censura no Facebook, é censura aqui. Bom, nós temos que conviver com isso. Então eu já digo e deixo um alerta a todos os irmãos que tomem muitíssimo cuidado. Eu não sei qual é a posição do Gleidson com relação a isso, se ele quiser falar. E se for contrário a mim, ele está na plena liberdade de externar a sua visão. Aqui nós não somos compulsórios, não impomos absolutamente nada. Inclusive o nosso convidado, que de repente vem com uma visão contrária, ele tem toda a liberdade, porque é assim como que nós devemos agir com os nossos irmãos. Mas nós deixamos um alerta. Tomem muitíssimo cuidado, porque esta vacina já está começando a ser obrigatória. Você só vai sair da sua casa para o trabalho, assim por diante, numa grande empresa de um grande empresário aí, sul-africano. Ele disse que as pessoas vão voltar dos seus home offices, né, se eles tiverem se eles tiverem essa vacina. Isso é algo compulsório, isso não é algo correto, isso não é algo legítimo. Nós estamos chegando na beira daquilo que nos mostra o livro de Apocalipse, irmãos, sobre a marca da besta. Não estou falando que a vacina é a marca da besta, não estou falando isso. Mas de repente pode até haver uma probabilidade, uma possibilidade de que ela seja. Mas nós estamos colocando este ponto de que em ela não sendo, que muito provavelmente não seja, mas já é, na verdade, uma preparação, uma mentalização para que as pessoas acuadas
acovardadas, que agora nós vamos saber quem é joio, quem é trigo verdadeiramente, manipuladas e influenciadas para que coloquem essa maldita marca que vai, certamente ela vai existir. É assim que nos diz o livro de Apocalipse. Discordamos dos preteristas. Os preteristas, inclusive, falham terrivelmente, né, dizendo que o reino de Yeshua já foi instalado, Yeshua já governa. Eu não vejo o Mashiach tendo retornado, não vejo o governo de Mashiach, os judeus não veem o governo de Mashiach, portanto, cai a falácia dos nossos irmãos preteristas, dizendo que tudo já aconteceu, de que um irmão comentou que, para mim, pouco tempo atrás, de que Inácio de Antioquia foi o anti-Mashiach. Por favor, irmãos, vamos ter um pouquinho de bom senso. Ou de que Nero, ou de Calígula já personificaram, ou que Napoleão Bonaparte personificaram o anti-Mashiach. Por favor, irmãos, isso é uma grande falácia. Porque as profecias, para acontecerem, elas precisam ser trazidas de uma forma completa. E sabemos que o espírito de anti-Mashiach é um sistema que vigorará através de uma pessoa que será especialmente preparada para receber esse espírito satânico, né, de milhões de legiões, de potestades e assim por diante, no governo de um homem que fará, aí sim, complementar todas as profecias que nós temos e de que vai fazer com que sem esta marca não se possibilite a compra ou a venda. Até agora, no mundo, não houve uma marca que não possibilitasse compra ou venda. Não houve isso compulsoriamente no mundo todo, estou querendo dizer. E os preteristas falam que houve esta marca, e até na verdade o Império Romano até colocou isso, houve até um momento que o Império Romano fez historicamente falando, mas foi numa região. Vamos pensar, irmãos. Essa marca virá em nível mundial. Por favor, pelo amor do Eterno, irmãos, não caiam nessas falácias dos preteristas. E irmãos reformados, inclusive, dentro das congregações cristãs, que têm essa visão, e essa é uma visão muito forte, inclusive. Não caiam, outra vez eu falo, não caiam nesta falácia, irmãos. Isso é muitíssimo importante. Era esse o nosso recado, e nós vamos falar sobre isso. Já começamos a falar, inclusive, na sexta-feira, lá um pouquinho antes do Shabat. Voltamos a falar sobre a nova ordem mundial, o que é a nova ordem mundial, e você pode também, inclusive, tratar desse assunto lá nos nossos vídeos anteriores, vídeos de 2013, 2014, a respeito desse assunto. Nós voltamos a falar sobre esse assunto, mas não apenas expondo isso, expondo o problema e trazendo soluções, como você pode se livrar disso através da santificação, de servir ao Eterno, de uma vida codigna, né, com as coisas de Hakadosh Baruch Hu. Meu querido irmão Gleidson, Shalom, mais uma vez, sobre o que nós vamos falar hoje, meu irmão. Vou deixar para você fazer o anúncio do nosso tema especial, tá? Não, a gente vai falar sobre o Rosh Hashanah, inclusive, Perfeitamente. inclusive uma, uma observação bastante interessante é Uhum, que no nascimento de Yeshua, no nascimento de Yeshua, uhum, tá aqui, deixa eu ver, vamos lá. As festas do primeiro semestre, ou seja, Pêssah, Dia dos Pães, sem fermento, primícias, Shavuot, indicava também perfeitamente a primeira vinda de Yeshua. uhum, Yom Teruah, não, Rosh Hashanah, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então, essas três festas indicavam, neste período, que o Mashiach ben Yosef, filho de Yosef, uhum. o sofredor, viria. Perfeitamente. Tá? Só para a gente entender. E foi justamente, existe até alguns rabinos dizem, rabinos, né? Dizem que o Mashiach nasceria entre essas festas. Entre essas festas. Os rabinos que creem em Yeshua, tá? Uhum. Sabem que creem em Yeshua. Então, você olhando aqui, vamos ler. Diz o seguinte, Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: No oitavo dia
data da realização da Brit Milá, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. Ao chegar no tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. Isso de acordo com a Torá. Aonde está escrito isso? Está escrito isso em Shemot, Êxodo, capítulo 13, versículo 2, do 12 ao 15. Aí ele fala, e também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas, ou 2 pombos, de acordo com a Torá de Adonai. Onde está escrito isso? Vaikra, Levítico, capítulo 12, versículo 8. Então vejam só, o par de rolinhas era para pessoas pobres, que não tinham condições, em vez de oferecer um cordeiro, um carneiro, como eles estavam fugindo, digamos assim, no bom sentido, fugindo de Herodes, né, por divina revelação, eles ofereceram 2 rolinhas. Tá? Aí ele diz o seguinte, havia em Jerusalém um homem chamado Shimon. Ele era um tzadik piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E o Ruach HaKodesh estava com ele. Foi-lhe revelado pelo Ruach HaKodesh que não morreria antes de ver o Messias. Tá? E diz o seguinte, continuando. Deixa eu ver, cadê? Eu marquei aqui. Quando Yosef e Miriam terminaram de fazer tudo que a Torá de Adonai exigia, voltaram para Gali, para Nazaré, sua cidade. Então vejam, eles faziam todo o ritual de purificação, de sacrifício. Neste período, estava acontecendo, de acordo com alguns estudiosos, estava acontecendo o período de Rosh Hashanah. O Tzadok até uma vez falou que, né, provavelmente, Yeshua nasceu numa festa de Sukkot, por causa que eles estavam numa sucá, numa cabana. Então, vamos para mais do que para menos. Então, entendemos que provavelmente ele nasceu neste período. Por que eu estou falando isso? Porque eles estavam oferecendo sacrifício, eles estavam no ritual de purificação, da Brit Milá do 8º dia, era um período de cerimônias, digamos assim, através do sexo masculino, que era Yeshua. E nesse período, eles obedeciam a Torá, porque eram judeus, né? Yosef da tribo de Judá, Miriam da tribo de Levi, tá? Miriam da tribo de Levi. Por quê? Porque a mãe, ou a irmã dela, era casada com Ananias, que era o sumo sacerdote Kohen Hagadol da época. E ela se achou grávida de quem? Yohanan. Foi ele que ficou mudo, né? Que duvidou da palavra do anjo, ficou mudo. Então, olhando todo esse contexto, temos as menções, não estou afirmando, estamos analisando os fatos. E aqui ele diz, Rosh Hashanah, o mesmo Yom Teruah, é, portanto, um tempo sagrado que tem significado profético para todos nós, uma vez que comemora a criação do universo por Adonai, bem como a criação do ser humano no 6º dia, um dia que clama uma nova criação e mando do Messias quando o som do shofar celestial inaugurar o reino em Jerusalém e a glória do Eterno será vista de Sion, através de seu filho, o grande Rei dos Reis. Baruch Hashem. Então, você fazendo... Entendi. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno por isso. Baruch Hashem. Então, aí você vai lá em Tessalonicenses. Vamos lá. Aí nós vamos entrar no sistema aí que você falou.
né, da marca da besta, tal. E diz o seguinte: entretanto, em relação à vinda de Nosso Senhor Yeshua, Messias, e a reunião para o encontro com ele, não lhes pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, como esses camaradas aí que falaram que Yeshua já voltou, né? Uhum. Ou uma carta supostamente. Veja que o próprio Shaul, ele estava já profetizando sobre isso, porque o espírito do anti-Machia já estava operando em segredo. Perfeitamente. E ele sabia disso. Aí ele Exatamente. fala: não se deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia. Exatamente. O dia de Yeshua, que ele vai aparecer, que é a segunda vinda, de acordo como muitos chamam Mashiach ben Davi, como rei, ele vai Uhum. vir como rei. Por isso que o nosso povo tem uma oração que diz o seguinte: Avinu Malkeinu. O que quer dizer Avinu Malkeinu? Nosso pai, nosso rei. Por que chamamos ele de nosso pai? Para ele ter misericórdia, porque um pai tem misericórdia. Rei é justo. Então veja, Yeshua ele vai vir como rei agora. Rei de justiça. Ou seja, aqueles que já tiveram a misericórdia vão mergulhar no mar de misericórdia e vão ser absorvidos pelo Eterno pela culpa. Agora, aqueles que se encontrarem na vinda de Yeshua, Ben Davi, errantes, não vai ter misericórdia, pessoal. Por isso ele vai separar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde bendito de meu Pai. E para os da esquerda vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, analisando isso, a apostasia, ela será, e ela já estava operando na época de Shaul, e ela virá, e ela estará operando, e ainda está operando. E os espíritos demoníacos, eu não sei se o irmão Moria Fábio Pires lembra, ou se você que está aqui, nos acompanha, lembram da época. Lembram daquele do rei que ele saiu disfarçado para uma guerra? Exatamente. Pode contar a Ele história para o saiu pessoal. disfarçado, Muitas pessoas não sabem, né? Pode contar não porque talvez sabe. muitas pessoas não saibam. Exatamente. Por favor, querido. Aí ele saiu disfarçado. Ele deu um tapa na cara do profeta Miqueias. Ele deu um tapa. Por quê? Porque o profeta só falava contra ele. Ou seja, para ele se consertar. Só que antes de chamar esse profeta, o homem de Deus, o homem do Eterno, ele chamou uns outros profetas. E esses profetas, tudo diziam para ele: ó, você vai ganhar guerra. Você vai ganhar guerra. Ninguém corrigia ele. E aí houve uma revelação nessa mesma mensagem, e que um espírito foi até Adonai, um espírito foi até Adonai, e disse assim: ó, tenho comigo mais outros, e eu vou usar a boca deles para que eles profetizem contra a tua palavra. Aí Adonai disse: pode ir. Olha só, ele foi pedir permissão. Então esses espíritos, eles atuam hoje nas pessoas. Eles atuam hoje naqueles que negam o Mashiach, naqueles que sorrateiramente negam o Mashiach. E Rosh Hashanah é justamente esse período de 10 dias. Acabou Rosh Hashanah, nós temos 10 dias. 10 dias que vai até Yom Kippur. Ou seja, nesse período, o Mashiach pode vir. Agora, sabemos que o anti-Mashiach não apareceu. É necessário ele também aparecer. E o sistema está empurrando você para negar Yeshua. O entretenimento, não ler as escrituras.
né? A televisão, as coisas sedutoras. Antigamente, eu vou falar aqui a verdade. Eu falei até ontem na comunidade. Antigamente, você via revista. Eu falo porque eu já fiz isso, tá? Você via revista de mulher pelada na banca virada. Antigamente, tá? Antigamente, eu lembro disso. E você comprava aquela revista. Hoje, e você escondia. Quem é homem sabe disso, que tem a nossa idade que a gente passou. A gente não foi 100% perfeito, não, gente. A gente já fez muita coisa errada, tá? Por isso que nós estamos falando aqui. E aí, o que, que acontece? Você escondia aquilo da sua mãe, do seu pai. Hoje, você abre o Instagram, tá lá. Você abre o YouTube, tá lá. Se você abre, e eles são campeões de visualizações. O sistema está te acomodando, desculpa. O sistema está te acomodando a negar o Mashiach. E isso é perigoso. Rosh Hashanah está chegando, o anti-Mashiach está pronto para ser revelado, pronto. Falta algumas coisinhas. Daqui a pouco ele aparece. Ele está romantizando essa geração ímpia. Ele está romantizando, ele está manipulando de uma forma indireta, através das redes sociais, através da TV, através de todos os meios de comunicação. Tá? Então é isso. E isso é muito sério, pessoal. Muito sério. E tem gente brincando. Tem gente brincando. Nega machia, não nega machia. Nega machia, não nega machia. É de igreja de Roma ou não é? Gente que fica pulando de sinagoga em sinagoga. Daqui a pouco, o rabino fulano de tal, ao qual eu conheço muitos rabinos, né? Tem gente migrando para lá. Tem gente indo para a sinagoga do rabino fulano que nega Yeshua. Como que pode isso? Começou bem. Começou ouvindo a palavra. Veio domesticado pelo diabo. O Eterno trouxe para ouvir a palavra, mas ele estava domesticado pelo Rassatã. Mas o Eterno trouxe. Ó, a palavra é essa, vai se consertar ou não vai? É assim que funciona. Não. Aí ele voltou, era um cão domesticado, voltou para comer o próprio vômito, que Yeshua diz. Então isso é muito sério. E tem muita gente brincando. Tá? Certamente essa vai ser uma live muito importante, já está sendo, aliás, porque nós estamos emendando um assunto no outro, né? Isso é fundamental. Então, muitas pessoas, inclusive aqueles que estão nos assistindo, já estão sendo influenciados pela mídia. Essa própria rede social é um grande influenciador. Porque o que há de porcaria nessa mídia, irmãos, assim, eu, sinceramente, talvez nunca vi algo parecido. Como você sabe, você vê às vezes, a gente, né, Moreglitos, a gente não precisa nem ver, isso vem escancarado na nossa cara. Tá? Isso é Isso obrigatório. mesmo. Eles tornaram isso compulsório, assina embaixo tudo aquilo que o Moreglitos falou. E muito corajoso da parte dele também. Então, irmãos, agora as nossas mensagens vão ser mais acirradas. Nós não temos compromisso com covardia. Se cortarem o canal, Baruch Hashem. Eu, sinceramente, não me importo. Porque é mais fácil fazer a vontade do Eterno e estar com a consciência limpa do que fazer o jogo do politicamente correto. E aqui nós não temos isso. Se outras pessoas têm, outras lideranças têm, o problema é deles. Não é meu e nem no Moura Gleidson. Acho que agora eu posso também falar pelo Moura Gleidson nesse sentido. Nosso compromisso é com as escrituras, em fazer com que você acorde, desperte e saia das mentiras que Bavel colocou para você, mentiras inclusive essas, e mentiras e zonas de conforto, vou colocar assim, zonas de conforto, que trazem mentiras também, obviamente, que são colocadas em igrejas evangélicas, inclusive em sinagogas, seja do judaísmo normativo ou do judaísmo que crê em Yeshua.
E muitos líderes, inclusive eu falei sobre isso no nosso podcast essa semana, não se atêm a alertar as pessoas. Estão mais se importando em que tipo de estudo que eles vão fazer para a paraxá vigente. Será que o meu estudo é vistoso, é mais vistoso do que o fulano que fez, o fulano lá do norte que fez o estudo da sua paraxá? Eu quero reconhecimento. Você não vai para lugar nenhum querendo ser reconhecido. Pela, pela suntuosidade das tuas palavras, os textos maravilhosos de paraxá que você faz. Tá? Este é o ponto. Então, irmãos, acordem, porque está vindo uma festa muitíssimo importante. Problemas nós temos. Problemas nós estamos enfrentando. Eu estou enfrentando um problema seríssimo. O Gleidson deve estar também enfrentando algum, porque este período é um período de problemas, que nós enfrentamos problemas. É a hora da decisão. Como o irmão Gleidson comentou, separação entre bodes e ovelhas. Entre justos e injustos. Entre ímpios e observantes da vontade do Eterno. E muitos estão brincando. Se uma pessoa entra nesta mensagem e fica 1, 2 minutos e sai, a mensagem não fala no coração dela. Ela não está se importando. Mas eu desejo do fundo do meu coração que pelo menos esses 1 ou 2 minutos possa ser colocado como semente no coração desta pessoa e que ela possa, de repente, na semana que vem, lembrar daquilo que nós falamos hoje. Mas ela se negou a ouvir a mensagem. Isso é muito sério, irmãos, nós estamos falando. É muito sério. Eu antes brincava de servir ao Eterno. E me arrependo amargamente de todos os meus pecados, inclusive dos meus pecados cometidos na minha fase de techuvá. Porque nós cometemos pecados. Então, que assumamos os nossos erros. É um período desse período. Nos 10 dias de reflexão antes de Yom Kippur. Data, semana que vem, não é isso, meu irmão? Dia 17 para o dia 18. Alguns irmãos que celebram em um outro calendário vão fazer de 16 para 17, porque seguem um outro calendário. Tudo bem, ok, irmãos. Nós seguimos o calendário rabínico, acho que o Gleidson também segue, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Conta-se depois do dia 18, 10 dias, e aí sim fazemos Yom Kippur, que será do dia, se eu não me engano, me corrija, meu irmão, de 28 para 29, que é de um domingo para segunda-feira. O Gleidson vai me corrigir, inclusive se eu estiver. São tantas datas, né? O Gleidson vai me corrigir se eu 28. estiver errado. 28 para 29, Yom Kippur. Outra vez, 17 para 18, Rosh Hashanah, Yom Teruah. E 28 para 29, Yom Kippur. Essa semana, no nosso podcast, nós vamos falar mais ainda sobre a celebração. Vamos falar mais ainda como que você faz para fazer esta celebração. O Gleidson também, nós vamos fazer a divulgação. Ele vai falar também lá nos trabalhos dele da Beit Netzer Efraim. Nós vamos ajudar os irmãos que queiram fazer. Mas tem um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Eu defendo isso. Para quem vai celebrar as festas, precisa estar em Techuvá. Porque se você celebrar Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, e depois Yom Kippur, e celebrar o Natal e o Ano Novo, me perdoem, não faça a festa. Não realize a festa. Porque só vai fazer, e só teoricamente deve fazer a festa aquele que reconhece as festas escriturais do Eterno e rechaçou as festas de Babilônia. Então pense, se você pensa assim, não consigo, irmão, fazer. Então não faça. Desculpa, irmãos, me perdoem pelo que eu estou colocando. Porque isso é uma coisa muito séria, Teshuvá não é brincadeira. Nós abrimos mão de várias coisas nas nossas vidas. Eu abri mão de certos preceitos na minha vida. Eu abri mão de pessoas, aliás, pessoas que abriram mão de mim. Eu abri mão de situações, de convenções, de situações específicas, financeiras, religiosas, para estar aqui hoje falando esta mensagem para vós. Então levem isso como algo sério. A nossa posição não é a mesma posição de outros líderes que você vai ouvir na internet, por exemplo. De líderes que ficam passando pano, que falam sobre Techuvá e ao mesmo tempo, elogiam as igrejas evangélicas nas práticas que elas
que não condizem com as escrituras. Aqui nós não fazemos isso, irmãos. Então repensem. Então, se você quiser fazer uma techuvá baseada na flexibilidade e no politicamente correto, esse não é o canal para você. Me perdoem, queridos. Me perdoem do que eu estou falando. Eu nunca, jamais falei neste sentido aqui, nem em uma live com o Moré Gleidson, e nem nos nossos trabalhos que nós fazemos, e nem nas minhas palestras, desde que eu me conheço, por estar na Tchuvá, onde eu comecei a partir de 2013, 2014, lá palestrando com o nosso irmão Neemias Gomes do Verdade Revelada, que tem a mesma posição do que a nossa. Sabem por quê? Porque nós assumimos uma postura. Então, se você celebra, reconhece as festas bíblicas e, de preferência, fez uma tevilá em nome de Yeshua, isso é muito importante. A não ser que a tua kavaná esteja muito forte, o teu sentimento de techuvá seja muito forte, ok, você vai fazer depois. Mas quer ardentemente celebrar a festa? Faça. Mas abandone as festas de Bavel. Abandone as festas cristãs, nós estamos falando sério. Continue, meu querido e amado irmão, me perdoe por estender um pouquinho, viu? Não, eu achei aqui, ó, só para você ver como que é. Diz o seguinte, lá em Malachim, Aleph, 1 Reis 22, versículo 21, diz o seguinte: Então, um espírito apresentou-se diante de Adonai e disse: Eu irei. Adonai perguntou: Como? Ele respondeu: Eu irei e serei um espírito enganador Interessante. nos lábios de todos os profetas do rei. Eu irei e serei um espírito enganador nos lábios de todos os profetas do rei. Disse Adonai: Você será bem-sucedido quando o enganar. Vá e faça. É nesse versículo que Paulo diz, baseando-se nisso que Paulo diz, e ele os entregou às paixões infames. Quer fazer o mal? Quer fazer o mal? Esse era rei de Israel. Esse aqui era rei de Israel. Você nunca vai ver um rabino falando mal do povo judeu. Ele era rei de Israel. O rei de Judá, rei de Israel, rei de Judá. Eles estavam fazendo uma aliança para atacar, para tomar posse. E o Eterno disse: vai e faça. O que dirá se a gente que fomos enxertados na oliveira brincarmos? Ele disse: não se vanglorie, jambuzeiro, disse Paulo. E ele está certo nisso. Por isso que nós temos que temer e tremer o Eterno. Ele é capaz de arrancar você. Assim como ele não poupou os ramos naturais. Ele falou: vai lá, o espírito enganador pode ir. Veja. O que aconteceu com ele? Vamos ler. No entanto, ele foi para a guerra, disfarçado, covarde. Covarde. O rei, olha o batalhão está ali, o rei está na frente. Está na frente de todo mundo. Todo filme que a gente vê aí do rei está na frente. Tem o general, ele não vai na frente. Ele está ali para representar o exército. Ele estava disfarçado. Nem assumir seu erro, ele assumiu. Ele bateu na cara do profeta, mandou ele ficar preso. E, olha só, por que eu estou falando isso? Para você se reconciliar em Rosh Hashanah. Amém. Amém. Para você se conciliar com o Eterno, para você falar com Ele, dizer: olha, Senhor, eu não bati na cara de ninguém, mas eu já matei, eu já entreguei meu irmão à morte. Eu não matei lá, não fui lá matar, mas eu desejei. Tem gente que está brincando. Aí, no entanto, um soldado
Do nada, um soldado lançou uma flecha ao acaso. Deu na cabeça dele. Ah, eu vou soltar aqui uma flecha. É igual um tiro, bala perdida. Isso não existe. Não existe por acaso. Tudo tem uma ordem divina por trás dessa dimensão. Tudo que acontece aqui foi planejado na dimensão eterna. O camarada está andando na rua, vê um pneu, pá, na cabeça dele, ele morreu. Ele está andando, pá, não existe acaso. Embora a Bíblia está dizendo que foi acaso, mas nós vimos aqui os profetas, o Espírito falando. Então o rei disse ao condutor da carruagem, quer dizer, aqui, aí, por acaso, e ela atingiu o rei de Israel entre as partes de baixo da armadura, na parte do peito. Ué, se ele atirou para cima, como que ela foi entrar aqui, gente? Aqui, ó. Tinha o endereço certo. Ele desmaiando, o rei teve que enfrentar os araminhos até que morreu. Naquela tarde, tendo sangue jorrado de seu ferimento sobre o assoalho da sua carruagem, por volta do pôr do sol, um grito foi ouvido espalhando-se pelo meio do campo. Todo homem foi embora, todos foram embora. Eles lançaram a carruagem do rei em um açude, em Chiron, onde as prostitutas se banhavam. E os cachorros lamberam seu sangue, cumprindo assim a palavra de Adonai ter declarado. Existe acaso? Você está ouvindo essa live aqui? É por acaso? Ou você vai se consertar em Rosh Hashanah? Continue. Oh, meu querido, este é o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Nós estamos numa live muitíssimo agradável hoje. Para mim está sendo agradabilíssima, porque estou recebendo estas palavras e tomando uma grande correção do Eterno. Faço para mim estas palavras, faço minhas essas palavras. E essa é a nossa live dos domingos, que nós fazemos sempre às 10 horas da manhã. De vez em quando a gente atrasa um pouquinho, mas eu me responsabilizo. O Leidson fica esperando um pouquinho a mais. A gente que às vezes é um pouquinho mais perfeccionista, às vezes acaba atrasando e de tanto perfeccionismo acaba passando do horário. A responsabilidade é minha, viu, queridos? Eu assumo isso. O tema de hoje é Rosh Hashanah e Yom Teruah, com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. E essa celebração é uma celebração muitíssimo importante. O Moré Gleidson vai falar agora em si. Muitas pessoas questionam, Moré Gleidson, porque Rosh Hashanah é coisa inventada de judeu, nós celebramos mesmo agora Yom Teruah, e avisando as pessoas o seguinte: sim, nós somos partidários de que é Yom Teruah, a festa das trombetas, os shofarim que anunciavam as celebridades, as solenidades, como o Shabat e as demais festas, e os shofarim que anunciavam, inclusive, o período das guerras para o povo de Israel. Só que tem um ponto. Aquilo que você ouve como trombeta na sua Bíblia cristã não é trombeta, é chamada uma vuvuzela. Eu até comentei, acho que aqui foi umas 2 lives atrás. Né? Isso é muito engraçado. Na verdade, o sistema cristão ele maqueia isso para esconder o aspecto semita, o aspecto israelita judaico para que você não veja. Isso é coisa de Lutero, tá, irmãos? Isso é coisa de Lutero, coisa dos reformistas, isso é coisa dos puritanos, ok? Porque eles que vieram com a teologia da substituição. Tá? Então isso é ponto, isso é fato, qualquer aluno de teologia cristã sabe disso, daquilo que eu estou falando. Então o certo, na verdade, é vir com o termo shofar, a explicar o que é o shofar. Né? Então os anjos tocarão os shofarim para o anúncio da vinda de Mashiach Yeshua. Então olha a função fantástica e maravilhosa dos shofarim. Nesse sentido também. Além da função física, né, que nós conhecemos dentro das escrituras, há uma função altamente espiritual
para a vinda de Yeshua. Então, quando você ouvir, e tem muita gente há uns 4, 5 anos ouvindo vários zumbidos unidos no céu, ou são os chofarim do Eterno, que o Eterno está fazendo os seus anúncios para, talvez, posso falar até uma besteira aqui, para a abertura dos selos, o que eu desconfio. E se não for do Eterno, são as máquinas inventadas pelo homem para fazer confundir as pessoas, porque eu creio também que haverá uma confusão de uma falsa vinda de um Mashiach, de um Messias criado pela nova ordem mundial, que vai utilizar um sistema chamado Blobin. Pesquise. Tudo que nós falarmos aqui, vão atrás, porque a gente não pode ficar dando também, né, spoon feeding, né, dando de colher para as pessoas. Busquem, vão atrás. Por isso a gente fala, leiam as escrituras, façam as orações, façam os vossos jejuns. Não espere pelo outro fazer por você. Agora é o momento de você adquirir disciplina. Porque se você não adquiriu disciplina nos últimos 30 anos da tua vida, não é agora, ou esperando mais tempo, nesse momento, lá no finalzinho eu vou começar a ler a palavra do Eterno, lá no finalzinho eu vou começar fazendo jejum. Não faça isso, irmão. Haja agora. Haja neste momento. Santifique a tua vida, discipline-se. Faça agora, porque senão depois você pode se arrepender amargamente. Poxa, dois judeus falando sobre esse tipo de coisa, parece dois cristãos. Opa, quem disse que o cristianismo que inventou todo esse tipo de pregação? Ezequiel não era cristão, Irmiarro não era cristão, Naum não era cristão, Daniel não era cristão, e todos eles pregavam a palavra do Eterno no sentido de arrependimento. Shalrochalia, Paulo, Matia, Bartolomeu não eram cristãos, e Yeshua não era cristão. Isso vem do povo judeu alertar. Isso não é proselitismo. Isso é um alerta para esses tempos que estão. Vai falar então Mora Gleidson, partindo para a parte final, sobre Rosh Hashanah e Yom Teruah, sobre um pouco da celebração, da maneira que nós realizamos, porque semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso. Tá? Nos permitindo o Eterno de estarmos aqui, nos mantendo em vida de estarmos aqui, se for da bondade da Adonai Elohim, nós já colocou aqui o meu amado irmão, o Moré Thiago Matos, o chofar já está sendo tocado. Com certeza, então ele concordou com aquilo que eu coloquei. Né? O chofar para vários temas, a abertura de selos, por exemplo, e para as pragas que estão sendo colocadas, já está sendo tocado, e aquele principal chofar vai anunciar a vinda de Yeshua. Meu irmão, por favor, querido, nesse encerramento, um pouquinho sobre a celebração. A celebração, nós celebramos aqui, nós temos 4 elementos que ele faz parte da festa de Rosh Hashanah. São coisas simples, né? Nós não ficamos enfeitando muito. Uhum. O peixe, para quem é vegetariano, não come peixe, come a maçã com mel. Né? Uhum. Verdade. Come É o maçã meu com caso. mel. É o meu É meu caso. caso. Então aí temos a romã, né, que faz parte também. Temos o vinho e temos também o suco de uva para quem não bebe o vinho, tá? Então ali nós realizamos as nossas orações através de algumas orações selecionadas do Sidu, né, são selecionadas. Uhum. E também nós lemos ali as escrituras, algumas coisas relacionadas a Yom Teruah, para que as pessoas entendam. E aí cantamos, se alegramos, né? E pedimos ao Eterno que Ele tenha misericórdia de nossas vidas aí, nesse ano que virá. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que quando nós realizamos as festas de Adonai, é uma honra. É uma honra. Você está sendo blindado por tudo aquilo que sobrevirá aos ímpios. As epidemias, as coisas não te atingirão. Os males que virão, inclusive essas epidemias, pandemia e etc., doença e vírus, o que quer que seja, eles vêm para atingir o ímpio. Aquele anomos significa contra a lei. O falso profeta, ele é contra a Torá. Se eu sou contra a Torá, não realizo os mandamentos, não pratico, esses males, consequentemente, virá sobre minha vida.
E não passará impune. Você será atingido. Agora, que nós não venhamos fazer com medo, mas sim por amor, por dedicação, por temor. Não com medo dos males, porque male nenhum, não existe coisa no mundo, nem nesse mundo, e nem no outro mundo, e nem no porvir, e nem em outra dimensão, ou qualquer outro lugar de onde exista a manifestação do eterno maior do que ele. Ninguém surpreende o eterno. Então, se volte dos seus maus caminhos, entrega os teus caminhos a ele, obedeça ao eterno, faça chuvar e se volte para ele. Essa é a mensagem que temos para você. Se você não gostou, cai fora. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas com amor, tá, gente? Então, se você não gosta, eu não gosto desse povo aí, ele é meio. Tem gente que inventa cada coisa. Cai fora, gente. Ninguém é obrigado. Todas as pessoas que vêm na comunidade, eu não fui lá pegar ela pelo colarinho, você veio para cá, para a comunidade. Não. Todas vieram por livre e espontânea vontade. Que o Eterno abençoe a todos. Essa é a mensagem que nós deixamos, então, de Rosh Hashanah Yom Teruah. Quando o Moré colocou cai fora, ele foi com carinho, tá, irmãos? O cai fora é entre aspas, tá? Nós comentamos aqui agora, tá? Porque se as pessoas não veem seriedade nisso, não há como elas ficarem. Então, como eu comentei, não há como se estabelecer as festas escriturais e as festas de Babilônia. Me perdoem, Natal, Ano Novo. O Carnaval é uma festa religiosa. A igreja evangélica já, inclusive, copiou o carnaval. As festas juninas e festas julinas. Se você vai numa festa junina, você está indo também para uma maldição. Isso é terrível, irmãos. Isso é algo dedicado a um homem, dedicado a um chamado santo, dedicado inclusive ao chamado, né, São João Batista, que é reverenciado numa grande sociedade secreta. Isso não serve para nós, irmãos. Esse é o ponto. Nós gostaríamos que, com todo amor e carinho, que os irmãos compreendessem isso. Ah, meu irmão, mas o meu filho participa na escola. Não faça. Ah, meu irmão, mas o meu marido ou a minha esposa não entende. Deixa eles irem, não vá você. É simples. Porque se nós não assumirmos uma posição por causa dos outros, mesmo por causa dos nossos cônjuges ou dos nossos pais, você não vai conseguir fazer aquilo que o próprio Yeshua deixou para a tua vida, de que a porta é estreita. Então assuma essa responsabilidade. Se eles não quiserem, o que nós podemos fazer? É isso que nós queremos dizer aqui. Então, se essa mensagem, na verdade, não cabe, ela foi muito pesada, você não serve para estar na Techuvá, infelizmente, irmãos. Irmiarro 6, de 10 a 19, retornai às antigas veredas, e o povo disse, não retornaremos. Não, mas eu posso fazer Techuvá dentro da minha igreja. Será que você pode mesmo? Lá você tem uma influência tremenda daquilo, muito daquilo que não é escritural. Como que você vai fazer Techuvá? Existe uma página aqui no Instagram que defende que a Techuvá pode ser feita dentro da igreja. Não pode. Não é possível se fazer Techuvá dentro do sistema católico protestante. Nós já provamos isso aqui. Se possível, nós faremos uma outra live, vamos provar. E tem instituição judaico-messiânica que aprova isso. Não posso dizer o nome, mas tem. Esse é o ponto. Cristãos ficam dentro das suas igrejas, nós, judeus, que cremos em Yeshua. Isso não existe, irmãos. Isto não existe, isto é falácia. Isto é falácia. Porque a mesma Torá que foi dada para ti, foi a Torá que foi dada para o israelita lá atrás. Leiam Kohelet. Leiam os cinco últimos versos de Eclesiastes. Que a Torá foi dada para todo o ser humano. Salomão não escreveria isso à toa, irmãos.
e batemos de frente com essas pessoas que falam assim? Claro que sim. Não temos a pompa nem a circunstância, não temos as torot de 100 mil reais trazidas da Europa ou trazidas de Israel nas sinagogas. Não tem o Moré Gleitson, muito menos eu, que nós temos uma microcongregação, mas nós estamos do lado da palavra do Eterno. Nós não estamos do lado do politicamente correto. E muitos dos nossos irmãos agem dentro do politicamente correto. É hora de falar. É hora de falar. Mas há pessoas que têm medo. Irmãos nossos têm medo. Irmão, cuidado, não fale assim. Irmão, você pode causar um problema. Problema nós já temos desde que nós nascemos, irmãos. Problema teve Yeshua, quando peitou os senhores da lei, os doutores da lei, e a sua mãe e seus irmãos vieram resgatá-lo numa reunião, achando que ele fosse um lunático. E Yeshua disse, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esses são meu pai, minha mãe e meus irmãos. Oh! Yeshua desprezou então a sua própria família? Yeshua desonrou a sua mãe, o quinto mandamento? Claro que não, irmãos. Vamos parar de vitimismo. Vamos parar de pertencer a essa geração mimimi que está destruindo o mundo e é essa geração que vai para o Guerrinon. Se você não tiver uma atitude agora, nesse momento, a partir de hoje, porque há tempo ainda, em renegar, repudiar aquilo que não pertence ao Eterno, e mesmo que isso envolva conflitos familiares, educadamente colocar isso para os teus pais, para os teus parentes, educadamente. Se eles não aceitarem, o que possais fazer, irmãos? Mas assumam a posição. Parem de cochear entre dois pensamentos. Esta é a nossa mensagem. E essa mensagem vai para o YouTube, Baruch Hashem. Que bom que essa mensagem vai para o YouTube. Quem sabe alguns nossos queridos amados irmãos também conseguem acordar, né? Os irmãos que eu falo do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, tá, irmãos? Ou talvez esta mensagem seja um pouquinho pesada para os nossos queridos e amados irmãos que eu amo e respeito tanto e que eu aprendi muito. Mas a nossa posição é a posição dos profetas, sabendo que nós temos pecados e precisamos ser corrigidos. Isso não nos tira a legitimidade de falar sobre Teshuvah. Porque se fosse assim, Irmiarro não falaria de arrependimento, ele era um ser humano, também tinha os seus pecados. Não é verdade, Moré Gleitson? Se fosse assim, os apóstolos, até mesmo os Talmedim, até mesmo aquele que negou Yeshua, não poderia passar a sua mensagem, porque ele cometeu um pecado de negar o Mashiach, mas ele se arrependeu depois. Então, por favor, irmãos, por favor, nós somos seres humanos, falíveis, mas temos sim a legitimidade de pregar a palavra, as Besorot, as boas novas, ou como outras religiões chamam de evangelho. Essa é a nossa função. Tema de hoje é um Teruah e Rosh Hashanah. Continuaremos na semana que vem. Moré Gleidson, querido e amado irmão, suas considerações finais. Muito obrigado pela tua presença aqui na página @Fábio73book. Acessem também a página @judaísmo_nazareno_sp, Congregação Beit Netzer Efraim, a qual nós também apoiamos. Você falou aí que a pessoa ela não faz techuvá na igreja, não faz, gente. Tá? Não tem como, não tem como. Você é totalmente influenciado, tá? Sobre muitas coisas. Então, a techuvá verdadeira é onde se fala da palavra do Eterno. Ela é apta para corrigir e disciplinar. E essa é a palavra dele. Ela é apta para corrigir e disciplinar. Techuvá verdadeira tem que ouvir. Bem-aventurados que ouvem. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel. Isso sim. Ouve Israel. Não é escutar. Escutar é uma coisa. Ouvir e entender. Que o Eterno abençoe você grandiosamente. Tem gente perguntando aí, eu não tenho comunidade, o que eu faço agora? Gente, eu sei que não é fácil não, viu? Mas se você é de São Paulo, quer participar, quer conhecer e se entregar a Yeshua, fazer techuvá, pode nos procurar, a gente fala com você. Você está em Goiás, fala com o Moré Fábio Pires, conversa com ele, pede auxílio, ajuda. Isso é muito bom. É a nossa vida. É a minha vida, gente. Eu vou morrer com isso. Ó, com isso aqui, ó, vou morrer.
Por isso aqui a gente vai até. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe a todos vocês, irmãos, por aqueles que ficaram e assistiram esta preleção, esta live. Nós amamos a vida de todos vocês e falamos tudo aqui que foi colocado foi com amor, foi com carinho pelas vidas, porque nós temos amor e carinho por todos vocês. Eu falo isso por mim, posso também, com certeza, falar pelo Moreg Leidson Ferreira. Muito obrigado. Pedimos, inclusive, desculpas se de repente ofendemos alguém em alguma coisa. Também é nosso dever fazer isso. Mas as nossas palavras estão embasadas nas Escrituras. Shalom, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Deixamos aqui, inclusive, o e-mail, o meu e-mail pessoal, e deixamos também a página, o endereço da página judaísmo Nazareno SP. Se você quiser passar uma mensagem no direct lá para o Moreg Leidson, ele vai ter o maior prazer em conversar com cada um de vocês. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Voltamos, se assim o Eterno permitir, no domingo que vem.